Muito bem, vamos girar o assunto aqui no programa, gente, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, voltou a defender as urnas eletrônicas e declarou: a depreciação ao avanço civilizatório proporcionado pelo sistema eletrônico de votação é um projeto de matriz negacionista. O magistrado afirmou que a Justiça Eleitoral não aceita imposições de qualquer ordem ou de qualquer autoridade. Segundo ele, diálogo sim, interferência jamais. Durante participação em um seminário no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Fachin também garantiu: os eleitos serão diplomados. Consta, traz o seu destaque aí dessas falas do Fachin. Vamos lá, vamos comentar mais uma vez esse absurdo, né? O Fachin usa de novo o termo negacionista para se referir a quem tem críticas legítimas, dúvidas em relação às urnas eletrônicas que ele trata como algo sacrossanto. A evolução da espécie humana levou ao sistema brasileiro. Então eu pergunto, quem é negacionista? Aquele que nega que só Brasil, Butão e Bangladesh adotam esse modelo opaco e centralizador, que a Corte Suprema alemã rejeitou o modelo brasileiro por impedir a aferição pública de votos. Negar isso é ser negacionista? Negacionista é quem nega que os países mais ricos e desenvolvidos e com muito mais capacidade tecnológica, como Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, Canadá, adotam sistemas que envolvem, de certa forma, a materialidade do voto, e o Brasil nega isso e chama isso de golpismo, pedir isso. Quem é o negacionista aqui, Fachin? Quem é, ministro? Então, de novo, o uso simples desse termo, que é um termo patético que surgiu na pandemia por gente que monopolizou a fala em nome da ciência e entregou lockdowns destruidores em troca, né? Ou placebos. Enfim, essa turma devia ter aprendido uma lição ou outra com a pandemia, só que a lição que eles aprenderam é a da impunidade. É que eles podem fazer esse tipo de absurdo, de teatro ridículo, e fica por isso mesmo. Porque cada vez tem mais gente subserviente abaixando a cabeça para as autoridades, para os especialistas, né? Então, nós, réis mortais, que não somos iluminados, como, por exemplo, os ministros do Supremo, vamos continuar com todo o direito aqui, apontando esses detalhes, porque nós não negamos a realidade. Fala, Cris. Então, tem todas essas palavras, né? A gente vai lembrando, a começar pelo antidemocrático. Nós somos antidemocráticos porque questionamos a confiabilidade do sistema eleitoral, porque queremos mais transparência, porque questionamos o ativismo político de juízes. Nós somos negacionistas eleitorais, seja lá o que isso signifique. Nós somos terroristas verbais, porque não se pode mais questionar de forma educada, legítima. Isso vira terrorismo na boca de ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, como é que a gente vai acreditar na seriedade desse processo eleitoral quando a gente tem um presidente de tribunal negando o questionamento a parte considerável da população brasileira, ignorando que milhões foram para as ruas no último 7 de setembro e irão de novo agora em 7 de setembro, bicentenário da nossa independência, de forma pacífica, legítima, cobrar respeito à Constituição. Vamos lembrar os pedidos de 7 de setembro de 2021. Respeito à Constituição, impeachment de ministros que desrespeitam a Constituição, porque a Constituição prevê isso. Cobrar que o presidente do Senado deixe de ser omisso e coloque em votação os mais de 40 pedidos de impeachment que estão parados em sua gaveta, um deles, inclusive, com 3 milhões de assinaturas num abaixo-assinado que foi coletado pelo senador Cajuru e pelo nosso colega aqui de Jovem Pan, Caio Coppola, está lá na gaveta do Rodrigo Pacheco. Foram essas as demandas dos milhões de brasileiros que foram às ruas no ano passado e que foram vistos como antidemocráticos, querendo atacar o sistema, essas urnas, né, de diamante que não podem ser questionadas. E, de novo, estão falando, tá, uma propaganda negativa contra o movimento que é medo dos desesperados aí, de novo, de um movimento pacífico, bonito, patriota nas ruas, e a gente sabe quais são os brasileiros que estão querendo transparência nas eleições, né? São aqueles que são chamados de golpista, de negacionista, de terroristas, mas que não quebram uma vitrine de loja, não queimam uma estátua sequer, jamais atiraram pedras contra policiais, ao contrário daquela meia dúzia chinfrim que vai para a rua só para provocar destruição. Então, eu lamento, eu fico muito triste quando vejo esses ministros do STF, do TSE, de qual corte seja, fazendo essas bravatas. Eles, que vamos lembrar, deveriam falar apenas nos autos. Andam falando demais aqui e no exterior e falando contra os brasileiros de bem
que querem apenas uma eleição limpa, justa, honesta, transparente e que siga o que a lei manda. Vamos lembrar que o Código Eleitoral exige contagem pública de votos e isso vem sendo desrespeitado há 26 anos. Artigo 221 do Código Eleitoral, para quem quiser checar. O Piperno, nesse momento tenso que a gente está vivendo aí na política brasileira, você vê como um bom tom o ministro do Supremo se pronunciar dessa forma? Eu acho que todos estão se pronunciando demais, só que o ministro do Supremo tem também a obrigação, o dever de defender a corte dele de uma série de ataques. Porque, vejam, isso não começou hoje. Ministros da corte já foram agredidos de forma verbal, inclusive pelo presidente da República, ministro chamado de canalha, ministro chamado, enfim, de sem vergonha. Então, isso acontece toda hora. A gente vê, por exemplo, a gente no último 7 de setembro testemunhou, né, aquela imagem um pouco agressiva aí de caminhões estacionando aí na madrugada em frente ao TSE, em frente ao STF, como que anunciando algum tipo de ameaça, e aí então as cortes tendo que recorrer à segurança lá do Distrito Federal para que lhes desse guarida. Isso foi algo também uma imagem muito ameaçadora. A gente vê, por exemplo, toda essa coreografia muito desajustada com esse momento político que as Forças Armadas fazem a partir do momento em que elas foram convidadas pelo TSE a participar ainda mais da preparação de mais esse período eleitoral, porque, vejam, as Forças Armadas foram convidadas, elas não receberam o poder de serem o órgão responsável pela organização do processo eleitoral. E o simples fato de que o TSF convidou as Forças Armadas, convidou inclusive outras instituições, a Universidade de São Paulo mais uma vez, para fazer avaliação das urnas, no momento em que o TSE inclusive comprou urnas de uma outra geração, né, mais novas. Então, tudo isso mostra também um esforço de se aperfeiçoar o sistema eleitoral de votação. Porém, eu acho que tem gente cruzando uma linha extremamente perigosa. Anteontem, por exemplo, quando as Forças Armadas assinaram, enfim, divulgaram aquele documento em que elas exigiam a inspeção nos códigos-fonte, algo que já estava lá disponível há 10 meses. Para que isso? Quer dizer, para dar mais, para esquentar ainda mais esse tipo de narrativa já tão turbulenta, porque as outras instituições que estão envolvidas nesse processo eleitoral, todas elas tiveram acesso a esses mesmos códigos lá atrás, nos prazos que foram determinados. Mas não, as Forças Armadas demoraram 10 meses para se manifestar. E quando isso acontece, emitem esse documento agressivo exigindo urgência. Algo totalmente desnecessário. Sua vez, Serrão. A máxima autoridade eleitoral está cometendo um pecado capital. Está fazendo discurso político, quando deveria zelar pela questão da gestão da administração correta do processo eleitoral, sem interferências políticas. O ministro Luiz Edson Fachin e outros ministros da Corte ultrapassam a linha do bom senso quando eles vêm fazer, por exemplo, como fez ontem o Edson Fachin, elogio que foi feito pelo presidente do Senado sobre a questão das urnas eletrônicas. É uma questão política. Isso não deveria estar sendo tratado assim. De novo, o discurso de hoje do presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi político. Isso em nada contribui para a normalidade do processo eleitoral. É absolutamente legítimo que se possa questionar, sim, um sistema eleitoral com o qual você não concorda. Não existe pena de censura para esse ato, que é um ato cidadão. É um direito que cada um de nós tem de fazer isso de maneira objetiva e clara. Inclusive, como muito bem citou a Cris Grêmio, pegando lá a questão constitucional. A Constituição brasileira prevê o escrutínio público de voto, ou seja, o sufrágio universal tem que ter contagem pública dos votos. E o nosso sistema eletrônico de votação incompleto não permite essa contagem pública de voto. Então, se a Constituição defende a tal da democracia,
a gestão eleitoral não está cumprindo a tal da democracia. Isso é óbvio, ululante. Não querer aceitar isso é lamentável. Mais lamentável que isso é a gente ver o tal do manifesto, mais um manifesto em defesa da democracia, assinado por várias corporações e entidades, em que faz lá, num determinado trecho, faz a defesa da independência suprema do Brasil. Pô, essa palavrinha, hein? Independência suprema, está no texto. E eles vêm dizendo que esse texto não é um texto de conotação política, não é um texto de oposição ao atual presidente da República, que tem feito críticas insistentes e contundentes ao processo eleitoral. Então tem coisa muito errada no Brasil. Quem deveria estar cuidando do equilíbrio institucional, pelo contrário, está desequilibrando a relação entre as instituições. E isso o povo não vai se esquecer na hora da eleição. Pediu, Constantino? Pedi para acrescentar uma coisa, Paulo. Vamos fazer uma reflexão aqui, né? Todos, inclusive os ministros do TSE, reconhecem que havia fraudes no passado, quando o modelo era cédula de papel e tudo. O que quer dizer o seguinte, quer dizer que tem gente sempre tentando fraudar, é muita coisa em jogo. Não é por acaso que gastam bilhões para as campanhas. É a discussão de quem vai ter acesso a 40% um cartão de crédito de 40% do PIB do Brasil. Sendo que para a esquerda, para o PT, então, nem se fala. Isso significa cabide de emprego para todos os apaniguados, pelegos, empresários corruptos, essa coisa toda, a cadeia da felicidade toda do mensalão e petrolão. Então, vamos lá. Havia fraude no passado. As pessoas que fraudam uma eleição ou tentam fraudar não desapareceram. Ou seja, nós temos que partir da premissa e reconhecer, pelo menos, que tem gente querendo fraudar. Porque isso tem muita coisa em jogo e isso faz muita diferença para essas pessoas e já são pessoas que mexem muitas vezes com crime mesmo, né? Basta ver o histórico. Aí, de repente, a gente tem que aceitar que questionar vulnerabilidades, falta de transparência, ficar preocupado com quem controla esse troço opaco numa salinha, que isso é antidemocrático. Em vez de constatar o óbvio aqui, todo mundo reconhece que tem gente tentando fraudar e que nenhum sistema é inviolável, os bancos gastam rios de dinheiro para tentar se proteger, contratam hackers, muitas vezes, e mesmo assim são vulneráveis, tem vários ataques bem-sucedidos e tudo. De repente, só o sistema do TSE é a prova de balas, é inviolável, ignorando o fator humano, não só hacker. O fator de quem produz isso aí, de quem está por trás. Quer dizer, é muita ingenuidade, é muito ridículo, é muito patético isso. Então vamos parar de palhaçada. É óbvio que tem gente tentando fraudar, é óbvio que nenhum sistema é inviolável e é óbvio que, portanto, todo mundo tem o dever patriótico de estar em cima, de estar cobrando, exigindo mais transparência, evolução. Aliás, o Piperno admitiu, né, que o processo evolui. Então, se evolui, não é perfeito. E se não é perfeito, por que não pode criticar ou cobrar ou desconfiar? Então está tudo muito mal colocado. E aí essa postura politizada dessa turma que já declarou voto na Dilma, foi garoto de propaganda da Dilma, que é simpatizante do MST, que tem partido, que tem lado, aí a postura política deles joga mais lenha na fogueira ainda. E depois quem está tensionando o ambiente é o Bolsonaro. Tenha santa paciência. Não, e essa juristocracia ainda escreve os manifestos, joga para uma tal de sociedade civil que eles dizem valorizar, e aí esse manifesto volta para referendar a juristocracia. Isso é assustador. Nem o nazismo de Adolf Hitler conseguiu produzir algo tão abominável do ponto de vista institucional. Fala, Piperno. Que tem gente que vai tentar fraudar qualquer sistema de informação, de qualquer instituição, isso é óbvio que existe. Aliás, até mesmo a Carta pela Democracia recebeu já mais de 1.000 ataques de hackers. Isso já foi amplamente divulgado essa semana. Então, isso existe. E é por isso, então, que se reúnem exatamente as melhores entidades que lidam com sistemas de informação, universidades, as Forças Armadas, associações de peritos, exatamente para tentar evitar isso. Agora, é fato também que quando o presidente da República, o principal mandatário da nação, mente, como mentiu, sobre os supostos ataques que teriam sido feitos, que impediram a vitória dele em 2018 no primeiro turno, e inventa a teoria do calote no hacker, isso só piora. Cris, por favor.
Eu não chamaria de teoria do calote do hacker quando o calote do hacker só foi descoberto porque o próprio hacker se entregou. Vamos lembrar que se ele não tivesse ido, se ele não tivesse buscado uma revista de tecnologia para se gabar, né, para dizer para o jornalista lá, olha, eu fiz isso e fiquei 8 meses lá navegando pelos computadores do TSE, talvez até hoje sequer soubéssemos disso. Detalhe, por que o sigilo sobre esse inquérito depois que esse inquérito foi divulgado pelo relator da PEC do voto impresso auditável, o presidente que estava ali na comissão da PEC do voto impresso auditável, o deputado Felipe Barros, e pelo presidente da República, numa entrevista ao programa Pingos nos Is. Por que depois disso demitiram o delegado e botaram sigilo sobre a investigação? Porque até hoje não sabemos o resultado daquela investigação. Quem apagou os logs que poderiam nos trazer respostas que nós queremos ter, afinal de contas, o que esse hacker fez nos computadores? A mando de quem esses logs foram apagados? Então, eu não acho nada de teoria conspiratória, eu acho muito justo que os brasileiros estejam em dúvida, estejam desconfiados e estejam engajados para exigir respostas. Afinal, vamos lembrar também que todo o poder emana do povo. Isso é Estado de Direito e não essa democracia aí da boca para fora, escrita em cartinhas 1000, onde se fala que não há mais espaço para retrocessos autoritários no Brasil. Como não há se nós vivemos uma ditadura da toga nesse exato momento, se nesse exato momento tem jornalista exilado, jornalista preso, tem presidente de partido, tem deputado federal perseguidos aí por juízes que abrem inquéritos ilegais, não precisamos ficar repetindo isso aqui tudo. Há uma ditadura da toga implantada e não sou eu que estou dizendo, juristas de renome estão dizendo. Nessa audiência pública recente feita no Senado a pedido do senador Girão, que convidou os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso para irem lá explicar para os senadores o porquê de determinadas medidas que são consideradas pela sociedade como inconstitucionais, e eles sequer responderam ao convite. Nessa audiência pública teve juiz federal pedindo CPI da toga. Então, quem não assistiu, assista essa audiência pública, são 4 horas de juristas renomados expondo a sua visão do que está acontecendo no judiciário brasileiro, inclusive na Corte Eleitoral, que, aliás, é uma jabuticaba do Brasil, né? Vamos lá, Piperno, para fechar. Não, eu acho que o presidente da República, ele insinuou, ele jogou muita coisa no ventilador e ele não consegue em momento algum, até porque ele foi para aquela famosa live lá de agosto do ano passado, dizendo que ia apresentar provas e não conseguiu apresentar rigorosamente nada, assim como ele fez há 2 meses na apresentação do Congresso, que ele fez na apresentação dele durante o Congresso Conservador. Ele não fez nada. O sistema não é auditável. Oi? O sistema não é auditável. O PSDB descobriu isso do jeito mais duro. Então ele não vai. Então não é possível provar a fraude. Se o PSDB, vamos admitir então que o PSDB tinha alguma razão. Vamos admitir hipoteticamente que tinha alguma razão lá atrás. Se o PSDB já admitiu aquilo lá atrás, como é que ele ia apresentar a prova agora? Quer dizer, ele anunciou isso e depois ele inventou essa história do hacker lá que fraudou a eleição do segundo turno. Ele foi muito pontual nisso. Eu não ganhei no primeiro porque houve fraude. E aí não houve fraude no segundo porque não pagaram o sujeito. Aonde ele cria? Da onde ele tirou isso? Quer dizer, então, esse tipo de ficção só piora as coisas. Fala, Cris. Não é ficção. Há um relatório da Polícia Federal chamada para averiguar a confiabilidade do sistema pelo próprio TSE em 2016. E nesse relatório a Polícia Federal diz o mesmo que essa auditoria contratada pelo PSDB em 2014 disse: não é auditável o sistema, portanto não temos como sequer dizer se ele é confiável ou não, não tem como auditar. E aí é o presidente da República que ataca, é o presidente da República não, Cristina, que são 2 coisas diferentes. Não, os brasileiros todos estão querendo essa resposta. Ou, enfim, não, todos são 2 coisas diferentes. O Piperno reclama que o presidente diz que houve fraude sem provas. Ele devia reclamar com a Érica Cocai, do PT. Ela afirmou com todas as letras que houve fraude em 2018. Se ela disse que houve fraude, Constantino, é ela que comprove isso, porque até aqui está no terreno das leviandades também. Leviano é um sistema caixa preta. Leviano é um sistema que ignora o Código Eleitoral.
do Brasil há um quarto de século. Leviano é a politização de ministros que vão administrar o processo eleitoral. Não vamos esquecer que isso foi tema de votação na Câmara dos Deputados e não faz muito tempo, ano passado. Com ingerência do Supremo. De ativistas. Aliás, colegas seus aí em outras emissoras estão negando, mentindo, espalhando fake news de que o Barroso não teve ingerência nenhuma, ele foi convidado e o presidente mentiu. O Barroso inclusive, anteontem publicou. Eu vou falar igual ao Barroso, abre aspas. Impedido esse retrocesso abominável, fecha aspas. Ele se vangloria disso. O Barroso, anteontem, inclusive, publicou no Twitter que ele foi convidado a falar na Câmara dos Deputados. Impediu. Aliás, ele disse que foi convidado 3 vezes. E como convidado, ele diz que ele impediu o retrocesso. É isso. Mas como convidado. Falou isso em Londres abertamente, e nessa audiência pública promovida pelo senador Girão, que eu mencionei agora há pouco, que foi há poucas semanas, tem jurista lá, se não me engano foi o jurista Djalma Pinto, que fala ano após ano o que foi sendo aprovado no Congresso por ampla maioria, quase uma unanimidade dos deputados, inclusive Simone Tebet, esse monte de parlamentar aí que agora fala em antidemocrático, quem questiona o sistema eleitoral, votaram a favor da PEC do voto impresso lá atrás, que depois foi barrada pelo STF. Então não vem com essa história de foi reprovada no parlamento. Nesse ano, agora que a gente viu a votação ser reprovada no parlamento, foi diante de uma manobra escancarada, descarada, promovida pelo presidente do TSE, pelo então presidente ministro Barroso, que foi ali para dentro do Congresso se reunir com líderes partidários. Só isso já era passível de impeachment. Aliás, foi citado também nessa audiência pública no Senado que só isso já era passível de impeachment de ministro do STF e TSE.